Reforma tributária. Você já ouviu falar sobre isso? Aí você fala assim, o que que eu tenho a ver com isso na fila do pão? Isso vai mexer no seu salário, isso vai mexer nos impostos, isso vai mexer na logística, isso vai mexer no compras, isso vai mexer em todas as empresas de todo o Brasil. Você está preparado para isso? Se você é da área de logística, tem alguma coisa a ver com isso? A gente vai ver que tem. Se você é da área contábil, muito. Fiscal, muito. Tributária, demais. Então, esse podcast é para falar e te dar todo o embasamento de como você se ligar nisso que vai mudar o país, vai mudar as leis de uma forma geral e vai mudar você. Então, tá preparado? Se liga no episódio de hoje. Como sempre, eu sempre peço para você parar agora e fazer o quê? Dar o seu inscreva no canal, colocar lá, ativar o sininho, que toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo fresquinho para falar sobre carreira, empregabilidade e renda. Então, para aí, vai, já se inscreve, dá o seu inscrito e acompanha com a gente todos os episódios aqui do Na Facu. Como sempre, a gente traz as personalidades para falar e os especialistas que sabem tudo para te dar o passo a passo do que você tem que estar de olho, do que você tem que ficar esperto e do que você tem que fazer. Então, hoje não é diferente. A gente está aqui com o seu Jorge Bahia, o mito, né? O mito e Eric Gioane. Muito obrigada, como sempre, Eric, por estar aqui. Seu Jorge, muito bem-vindo. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Conta para quem está assistindo quem está assistindo a gente, quem é o seu Jorge quando ele não está no Grupo Bahia? O que o seu Jorge faz? O que ele come? O que ele está formado? Quando ele não está no Grupo Bahia, ele volta para o Grupo Bahia. Na verdade, eu ia comentar isso. O Jorge, quando ele não está no Grupo Bahia, ele fica estudando legislação, ele fica estudando contabilização, ele fica estudando casos específicos de alguns clientes. Ele fica imaginando o planejamento tributário para alguns clientes. Muito bem. E é engraçado que não dá para fugir disso, porque a esposa do seu Jorge Bahia trabalha na área, inclusive é sócia do escritório. Os filhos do seu Jorge Bahia trabalham na área, inclusive são sócios do escritório. Então, tá tudo lá. Tá tudo lá. Ontem, por exemplo, no almoço ali de domingo, a gente estava conversando sobre um caso interessante, que é a reforma tributária. Bacana, boa. Então dá uma variada, né? Deu uma variada. A gente vai falar sobre isso hoje. Legal. E para quem está assistindo a gente, como a gente fala sempre sobre o que estudar, o que fazer, conta um pouquinho da sua carreira. Tenta falar rapidinho, em 1 minuto, porque senão a gente vai ficar aqui 10 horas falando do seu currículo. Na verdade, o seu Jorge Bahia sempre trabalhou na área fiscal, tributária. Uhum. E, graças a Deus, trabalhei em empresas grandes e em empresas que me ensinaram muito. Uma das empresas que eu trabalhei, eu acho que pode falar o nome, não teria problema, é a General Electric. Eu imagino que a General Electric seria uma empresa que todo profissional no início de carreira deveria trabalhar. Boa. Porque realmente é uma escola. E eu sempre digo para o pessoal do escritório, se hoje nós chegamos onde chegamos, com o nosso perfil de trabalho, com o nosso perfil de atendimento ao cliente, muito disso eu devo à GE. Nossa, que legal. Tive sorte de ter diretores na GE que passava a seguinte informação: se você precisar de um bode branco em cima da mesa para cumprir com a sua atividade para atender a sua meta, você vai ter esse bode branco, mas atinja a sua meta. Isso é sempre então era assim, e tem uma empresa com perfil assim realmente diferenciado. E eu trouxe isso para a vida profissional, trouxe isso para outras empresas onde eu trabalhei, graças a Deus também com muito sucesso. E quando a gente resolveu montar o escritório, isso há 21 anos, esse foi o perfil. E eu tive sorte, porque a minha especialidade na área de atuação, a área fiscal, tributária, contábil, financeira, controladoria, tem várias vertentes ali. E eu sempre fui focado na área de tecnologia da informação. Então, eu trabalhei na Lucent, por exemplo, trabalhei na AT&T, sempre focado com essa questão de benefícios fiscais para a área de desenvolvimento. Boa. Legal. Então, sempre foi uma área assim focada, uma área bem determinada. Merece que você estude muito,
principalmente num país como o nosso, Com que a gente tem certeza. poucas legislações Com que tratam certeza. desse assunto, né? Então, em resumo, esse é o Jorge Bahia. Muito bem. Tá? Até dar um recado aqui para a turma. Se você gosta e tem vontade de trabalhar em empresas de tecnologia, não necessariamente você vai ser dev. Tem muitas coisas com dentro certeza. das empresas de tecnologia que você precisa conhecer adicionalmente a linguagens de desenvolvimento e tudo mais. Aqui tem um caso aqui de fato real de quem entende de tecnologia, mas num outro contexto. A gente até falou um pouquinho separado em outro momento que o senhor estava discutindo a parte de tributos e planejamento tributário com um cara que era um diretor da área de compras. Então, assim, as pessoas erroneamente entendem que parte de legislação fiscal, tributária, contábil, é só o departamento de contabilidade que tem que saber. E não é, né? E não é. Pelo contrário. Na verdade, um dos nossos objetivos no escritório, principalmente em treinamentos corporativos, exatamente passar para as pessoas, passar para os profissionais que estão ali acompanhando o treinamento, a importância dessa área de impostos, né? Posso dar o exemplo que a gente comentou rapidamente? Deve. Nós fomos chamados para ministrar um treinamento para o pessoal da área de compras de uma empresa grande aqui da região. E quando nós chegamos lá, obviamente, a gente já está acostumado, já sabia, o pessoal de compras, obviamente, entrou na sala de reunião todo pomposo, né? Todo olhando, medindo você, falando, pô, quem é esse cara? Que esse cara Povo vai falar, enjoado. Né? Povo enjoado, vai me tirar do... Tá bom. Aí o pessoal se acomodou, me apresentei, falou, olha, vamos aqui falar, tal, né? Aí o responsável pela área de compras levantou e falou, olha, eu queria uma parte. Falei, pois não, pode falar. Ele falou, olha, eu queria adiantar que aqui a gente veste a camisa da empresa. Né? Nossas cotações aqui sempre buscam escolher o melhor preço, a gente sempre compra pelo menor preço, a gente sempre escolhe o fornecedor mas que tem o menor preço. Eu falei, pô, bacana, legal, né? A área de compras é isso, o objetivo é esse, né? Obviamente isso é atrelado à qualidade, mas, pô, legal. Então, nessa linha, ele complementando, grande parte dos nossos fornecedores aqui são empresas do Simples, são as micros e pequenas empresas, que era a deixa que eu Muito esperava. obrigada. Você já sabia o que ele Falei, falou. poxa, que bacana, então é isso, é isso. Ele falou. Falei, então tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você sabe quanto você recolhe de impostos por mês? Eu falei, não, isso aí, questão Isso de imposto, isso é fiscal. é contabilidade, é controladoria fiscal. Eu acho que não é. Eu acho que é empresa, nós estamos falando aqui empresa, tá? Você sabe se a empresa, como é que está o fluxo de caixa de impostos da empresa, em que período do mês é melhor você comprar? Como é que funciona isso? Ah, não, isso aí não. Eu sou de compras, eu me preocupo ali com a cotação, com o preço. Então, depois de algumas idas e vindas, falou, deixa eu te dar uma informação que é legal. Esse imposto que o teu fornecedor do Simples, microempresa ou empresa de pequeno porte não paga, é você que paga. Então, por exemplo, você tem aqui, participando do treinamento, um responsável pela área financeira, um dos responsáveis pela área financeira. Quanto vocês recolhem mais ou menos de impostos no mês? Aproximadamente uns 5 milhões a 6 milhões. Talvez, se você comprasse de empresas que não fossem no Simples, você não recolheria isso. Por quê? Porque se você comprar uma empresa do lucro presumido do lucro real, ela vai te passar crédito de impostos, coisa que as empresas do Simples, na maioria das vezes, não passam o crédito integral. E esse crédito que essa empresa te passaria, você deduziria dos 5 milhões, 6 milhões que você está pagando de impostos. Olha aí. E tem mais um detalhe, que aí é específico da área de compras. Eu dei uma cutucadinha nele por ele, né? Já que você não sabe, deixa eu te dar uma aula. Se você escolher bem o prazo, ou o período de compra dentro do mês, você vai dar uma cartada legal para a empresa. Por quê? De repente você compra bem de uma empresa do lucro presumido, do lucro real, pelo mesmo preço, se você negociou legal. Aí essa empresa vai te vender com prazo médio de pagamento de 30 dias. Sim. Se você está ali no dia 20, no dia 25, você vai pagar para ela 30 dias depois. Sim. Só que o aproveitamento do crédito daquela compra você já vai ter no dia 10, no dia 15 do mês seguinte. Então o teu fluxo de caixa, cara, vai, bombar. Nossa, Vai ser muito legal. Isso é um pulo do gato mesmo. Falou, então, eu entendi, legal, parabéns, você veste a camisa da empresa, cara. Só que eu acho que você veste a camiseta, assim, aquela regata. Se você vestisse a camisa mesmo, você fazia essa nada.
O que eu achei interessante é que eu vi que ele ficou meio incomodado e tal, mas tudo bem, depois o treinamento foi legal, o pessoal agradeceu. No final do treinamento, ele foi se aproximando e eu falei, pronto, vai ser agora, cadê o segurança aqui? Vai me bater. Ele falou, olha, queria falar com você, pode ser? Eu falei, claro. Ele falou, cara, eu queria agradecer. Porque eu trabalho há muitos anos nessa área e não tinha essa visão. Ninguém nunca me passou essa visão. Olha, que Ninguém nunca me legal. passou essa visão financeira, essa visão de empresa. Eu sempre tive a visão da área de compras. Para mim, compras é compras. Não, mas não é isso. É esse conceito E que a como um gente... diretor, né? Ele tinha que estar Tinha que com ter. um pouquinho maior. Então, é esse conceito que a gente procura utilizar nos nossos treinamentos. Então, independente de para qual área você vai falar, independente de qual profissional você vai falar, o nosso conceito é empresa. Ótimo. Empresa. Sim. Tá? A gestão da empresa, a gestão do negócio. Não adianta a área de compras ir bem e a empresa ir mal. Não Com adianta a área de certeza. vendas ir bem e a empresa ir mal. Sim. Com certeza. Então, o que importa é o resultado do todo da empresa, que é o que a gente procura trazer e aplicar nesses 21 anos de mercado que a gente tem. Tá? Maravilha. Então, fora essa, tem outros vários exemplos que depois a gente fala. A gente Muito fala. bom. Aí, aproveitando então aí que faz o jabá da Bahia Academy, já que a gente está falando de... Que é quem está patrocinando o nosso podcast hoje. Muito bom. Bom, para você que sempre está com a gente aqui buscando crescimento, carreira, desenvolvimento, a gente tem a alegria de falar que o Grupo Bahia está montando uma academia toda focada para o seu desenvolvimento. E nessa academia você vai ter tanto esses contextos da área tributária, fiscal, estratégia, de tudo que você pode imaginar, de coisas que são pertinentes à área, tá? A área contábil e tudo mais, mas você vai ter muitos outros conteúdos. Você pode acessar, enquanto pessoa física pode acessar e buscar esse conteúdo na plataforma do Bahia Academy, mas se você trabalha numa empresa, a sua empresa também pode ter acesso a essa universidade corporativa. Então, dentro desse pacote todo de conteúdos, vai ter uma parte que tem inglês, uma parte que tem ensinamentos da parte de finanças, vai ter muita coisa da área, e, se eu não me engano, tem mais Excel. parte de Excel. Pô, Excel lá vai estar recheado de conteúdos do básico, intermediário, avançado. Então, para você que busca crescimento, você pode ser assinante do Bahia Academy ou então usar dentro da sua empresa. Tudo isso é um colchão que você vai ter de conhecimento que vai ser bom para os seus próximos passos, vai ser bom para o seu futuro profissional. Então, não perca, a gente vai colocar aqui na tela o endereço para você acessar o Bahia Academy, uma escola totalmente digital, onde você vai ter espaço não só para aprender com o mito, com o fera, mas também para se relacionar com ele. Vai ter espaço para bate-papo, espaço para tirar dúvidas, fórum de discussões, exercícios. Aproveite essa oportunidade. Isso mesmo. Então, assim, ó, aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar o link para que você possa acessar, então, os cursos do Bahia Academy, tá bom? Sem churumelas agora, seu Jorge, fala pra gente, numa língua que a gente consiga entender, o que é essa tal dessa reforma tributária? Você sabe que eu acho interessante, porque todas as vezes que a gente leva um treinamento para as empresas, o pessoal cria um mito enorme, né? Como você falou, o pessoal, puta, o que é reforma, o que é vai reforma? acontecer? E o que a gente comenta é assim, vai mudar um monte de coisa, tá? Vai mudar para as empresas, vai mudar para as pessoas físicas, vai mudar para um monte de gente. Mas antes de falar da reforma, a ideia era retroagir um pouquinho e a gente ir lá atrás falar como é que era, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando você ia emitir uma nota fiscal, você tinha que separar a operação do tipo assim, olha, eu vou vender para dentro do estado, a nota fiscal é manuscrita, carbonada e tem que ser série B. Tá. Série B é quando eu vendo dentro do estado só pagando ICMS. A geração Z não faz ideia do que é papel carbono. Não, Põe aí então- no Google, você vai descobrir. Papel carbono rapidinho. Você vai emitir nota, tinha 5 vias, aí você tinha que ter um dedo já calejado, escurinho, não podia pôr na boca. O pessoal tinha aquela almofadinha do lado que batia assim, aí você pegava e ia colocando o carbono assim. Tá? isso mesmo. Aí 4 carbonos, 5 vias. Era o tá print legal. daquela época. Era o print. Era o print. Escanear, então, nossa senhora, nem se Nossa. passava. Bom, mas isso era assim. Quando você vendia para fora do estado,
Quando você vendia dentro do estado, então, só com ICMS era a série B. Quando você vendia dentro do estado com ICMS e IPI, era a série A. Quando você vendia para fora do estado, era a série C. Quando você vendia para consumidor final, que a pessoa era a Jesus série D. amado. Ou seja, Você tinha que ter uns 5, 6 blocos de talões É por isso de que ninguém nota sabia de diferente, nada, né? sem considerar, por exemplo, que tudo isso, como a gente falou agora, era manuscrito. Então, depois de você emitir aquela nota, você tinha que ir lá e escriturar tudo aquilo. O pessoal mais antigo vai dar risada, o pessoal mais novo não, mas o pessoal mais antigo vai lembrar. Eu tenho só 28 anos, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando isso para vocês. Isso você ouviu falar, né? Isso eu ouvi Você falar. não Eu ouvi trabalhou. falar sobre Você isso ouviu aí. falar. Então, quando você escriturava aquela nota, tinha que ser em caneta tinteiro. Muita gente nem sabe o que é caneta tinteiro. Aí, quando você Tinha errava... que ser tinteiro? não, por quê? Porque O meu quando já você era errava... Bic, pô. Não, quando você errava, você pegava lá, acho que era Cândida, falava, pegar o Cândida, cotonete, ia lá, isso apagava, mesmo. assoprava, esperava secar e escriturava direitinho. Bom, legal. Isso foi evoluindo. E lá nessa época, então você tinha ICMS, você tinha de IPI, você tinha aquela burocracia, uma legislação para cada estado, alíquotas diferenciadas, operação que era isenta, operação que era tributada, operação com base de cálculo reduzido, ou seja, você imagina tudo isso manuscrito com essa dificuldade toda. Nossa. Paralelamente a isso, tinha um assunto que era muito importante, que a gente sempre comenta nos nossos treinamentos, eu vendo para quem? Né? O mercado começou a abrir, o mercado mundial começou a abrir. É verdade. Então, quando eu ia vender para outros países, ou quando eu ia comprar de outros países, era extremamente burocrático. Eu imagino. Você entra, a gente, outro dia, a gente pode até entrar mais um detalhe, Tá. mas era burocrático. Bom, o que acontece? Nós aqui internamente fomos evoluindo. No começo do ano 2000 chegou aí o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que foi, assim, uma revolução. Pô, já pensou, eu não vou ter mais carbono? É Tá? verdade. Poxa, eu não vou ter mais escrituração... Pô, Manual. mas tinteiro, eu não vou usar mais caneta tinteira. Como é que pode, Sim. né? Quantos Nossa, anos e eu usando? lembro que a gente colocava na nota, quando cancelava a nota, lembra? Tinha que escrever Opa. cancelado. Mas então a empresa que você trabalhava não tinha tecnologia, porque eu trabalhei numa empresa que mandou fazer um carimbo desse tamanho, que você cancelar. Essa é tecnologia. A Cancelado. minha tinha menos Cancelado. tecnologia. Bom, e aí chegou então o SPED, e o SPED foi uma revolução. Né? O SPED mudou, olha, eu lembro que uma vez eu fui numa reunião na Secretaria da Fazenda e um dos fiscais lá, um amigo meu que inclusive já se aposentou há muitos anos, o foco da reunião era o SPED, aí era a nota fiscal de entrada. E esse fiscal falou, cara, eu não imagino como é que eu, aqui na Secretaria da Fazenda, vou saber o que tenho numa nota antes da mercadoria sair. Como é que é isso, né? Porque hoje não, hoje você para o caminhão na rua, você vai lá, ele te apresenta a nota e tal. Poxa, os caras estão falando que eu vou saber o que está no caminhão antes do caminhão sair. Sim. E hoje É todo mundo verdade, sabe que é assim. Isso, é assim mesmo, é isso E mesmo. hoje todo mundo sabe que é assim. Quer dizer, eu só emito uma nota se tiver um aval da Cefaz para aquela operação. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu que nós vínhamos aí então, tá, de uma legislação mãe, vamos colocar assim, de aproximadamente 4.800 normas, aproximadamente 62 mil artigos, aproximadamente 125 mil parágrafos e aproximadamente Nossa. 387 mil incisos. Tudo para escrituração manual. Quando o SPED veio, que melhorou tremendamente esse trabalho manual, ou seja, nota fiscal eletrônica, livros, SPEDs, livros digitais e tudo mais, sobrou o que dessa estrutura tributária toda? Tá? Com foco em comércio internacional, com foco em você receber investimentos. Né? Ah, tá. Fazendo um parênteses, eu lembro que uma vez eu fui explicar para um chinês de uma empresa cliente nossa como que era o cálculo do ICMS por dentro do preço e o cálculo do IPI por fora do preço. Né? Nós ficamos conversando quase 4 horas. Não. Tadinho, dava dó dele, porque ele olhava pra minha cara e falava, pô, o que esse cara tá falando? É, Isso não, mas Pois isso aí é, não pois pode é. ser. Uma que cada município tem o imposto municipal, Cada o imposto estado, estadual e isso. o imposto federal. Isso. Então, é exatamente aí o que aconteceu. Nesse período todo, se chegou à conclusão que é o seguinte, olha, com o SPED que reduziu bastante a parte operacional, Aham. tá, a parte burocrática, sobrou lá em cima essa legislação com milhares de arquivos, milhares de artigos, a gente precisa dar um jeito nisso aí. E daí veio-se, então, a ideia da reforma tributária. Tá.
A gente faz questão de apresentar isso para as pessoas antes de falar da reforma tributária, porque às vezes o cara fala, mas por que tinha que ter uma reforma? Poxa, por que eu tinha que ter uma reforma? Porque eu tenho que Exatamente por reformar causa- o quê, né? Exatamente por causa disso. Ou seja, o Brasil, ele estava praticamente fora, tá, do círculo mundial de captação de investimentos por causa dessa dificuldade. Eu lembro Entendi. que eu tive uma conversa rápida com um amigo meu que foi diretor de uma multinacional aqui na região e ele foi fazer um estágio de 3 ou 4 anos na matriz da empresa na Alemanha. Uhum. E quando ele voltou, a gente estava conversando e ele falou, rapaz, é impressionante. Eu vejo a área tributária lá de onde eu estava, na Alemanha, né, fiscal, tributária, que faz toda essa apuração, essa coisa toda, são 5 profissionais. Eu vejo aqui na empresa onde eu trabalho, a gente tem em média 25. Nossa, olha A que gente senso tem 10 operacional. assessores, a gente tem auditoria e a gente tem um escritório jurídico especialista na área. E se eu for autuado, eu perco. Nossa. Nossa. Tá? Isso tudo era o conceito que se tinha da necessidade de se ter uma reforma tributária. Uhum. Tá? E daí veio a reforma tributária que a gente tem hoje, que a gente hoje escuta falar e que está em fase de implantação. Ainda bem que o senhor falou disso, porque, ó, eu posso estar errada no que eu tô falando, mas a Argentina tem o IVA, certo? Uhum. Os Estados Unidos tem um imposto único que muda, às vezes, a alíquota, né? Então, por exemplo, De algum estado para outro Las estado deve mudar. Vegas É, é é, 8,5%, Flórida é 6% e etc. Mas você paga aquilo, então se você vai no mercado, você sabe que se o produto custa R$ 10, se for 6% de imposto, Mais você 6. vai pagar mais 6%. E é isso, você não tem que depois fazer mais nada, Isso. a empresa não tem que fazer mais nada. Eles estão querendo fazer a mesma coisa? Na realidade, assim, o que foi discutido nesses últimos 5 anos foi nessa linha, Uhum. tá? De ser um imposto O único. que foi, vamos dizer assim, o que foi divulgado e que a gente, sinceramente, espera de coração aconteça. Uhum. Né? É a simplificação, a não judicialização tão frequente de operações fiscais tributárias. Tá? Isso quer dizer o quê? Transforma para mim isso em letras. Isso quer dizer o Não seguinte... a empresa não hoje, ser multada toda hora? Hoje a empresa não ser multada toda hora e não existir tantas linhas de argumentações jurídicas para determinadas operações. Ok. Né? Advogados tributaristas, especialistas na área, levantam teses jurídicas que realmente você fala, poxa vida, eu acho que quem escreveu a lei aqui, o cara não pensou direito, não é possível, Entendi. porque tem ali realmente uma brecha. Entendi. Né? E isso é que assusta. Né? Esse exemplo que eu dei do A meu amigo que foi história para a Alemanha... do sonho de valsa que saiu de ser bombom sonho para de valsa que é waffle. bom, que é o waffle, o outro está falando agora que um é bolacha, não é mais bala, o outro está falando... Assim, tem situações na legislação tributária que são impressionantes. Um exemplo, tá? É que se você trata isso tudo da mesma forma, uma alíquota padrão, tanto faz se vai ser chocolate, bombom, né? É isso. Então, por exemplo, hoje você tem determinadas situações, se eu pego o IPI hoje, por exemplo, a legislação do IPI fala, olha, tem determinadas operações que são industrialização. Legal. Aí ela fala de uma específica, fala, olha, a reembalagem é industrialização. Aí você fala, poxa, o que é reembalagem, né? Então é mais ou menos assim, eu compro um produto, tá? Eu, atacadista, por exemplo, compro produto em grandes quantidades embalado. Só que para vender para o mercado, tá? Eu vou desembalar e vou reembalar numa embalagem minha. Ok. Tá? Eu tenho que pagar IPI, porque eu sou considerado industrial daquele produto. Aí você pega a legislação fala, olha, existe uma diferenciação. Né? O fabricante é aquele que fez algumas operações básicas para transformar aquele produto. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma chapa de ferro, por exemplo, o fabricante é que pegou o minério do ferro, que pegou todo aquele processo industrial e fabricou a chapa de ferro. Legal, aquele cara é o fabricante. Ele pagou lá o IPI. Bom, aí eu peguei essas chapas de ferro e vendi aí para uma outra fase do comércio. Se essa empresa que comprou essas várias chapas de ferro for lá e falar, não, mas eu não vou vender chapas de ferro em 100 unidades, eu vou vender em 10. Então eu vou desembalar assim, vou reembalá-las em 10 e vou vender em 10. Eu sou industrial. Nossa. Por quê? Conceitualmente, pela gestão de IPI, eu preparei o produto para venda ao mercado consumidor. Então você tem o industrial, fabricante, que é quem faz a operação básica, Sim. né? E você tem o industrial, que é o que pega aquele produto e prepara para oferecer para o mercado. Entendi. Entendi. Tá? Então, quer dizer, esses conceitos é que hoje você pega a reforma tributária, ela procura eliminar. Então, se a gente pegar a reforma tributária da forma que ela está hoje, a primeira proposta da reforma tributária é, olha, vamos simplificar. Houve uma simplificação?
Podemos considerar, pelo que a gente acompanha até agora, que sim. Tomara que continue assim. Então, a reforma tributária trouxe lá o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, vai substituir o ISS e vai substituir o IPI. O IPI vai ter um imposto seletivo, tá? Que vai substituir o IPI na maioria das operações. Nossa, vai melhorar muito, então, né? Não, você pega a CBS, por exemplo, que é a contribuição de bens e serviços que a reforma está trazendo, ela vai substituir o PIS e vai substituir a COFINS. Tá? Então, assim, em termos de quantidade, de burocracia, tudo indica que realmente vai simplificar. Mas isso que o senhor falou é muito importante porque eu fico imaginando, porque eu já trabalhei com muitos outros países. E quando a gente vai explicar, por exemplo, a lei trabalhista aqui, o cara fala, você tá de sacanagem com tudo isso, né? Então, assim, acaba afastando a empresa de investir no Brasil, porque eu falo, nossa, é muito difícil operar. A gente tem um caso na EducPay, tem uma empresa britânica que quer vir para o Brasil e ela falou, Renata, eu não vou ter operação no Brasil, porque é tão complicado os impostos, daí é mais fácil eu ter uma subsidiária e tá tudo certo, né? Como que isso vai impactar diretamente as empresas num curto prazo e num longo prazo, seu Então, Jorge? na realidade, a reforma ela tem um cronograma de implantação. Vamos até voltar um pouquinho. A reforma tributária... Ainda não foi aprovada, né? Não, ela foi aprovada, mas ela vai ser implantada. Ela foi aprovada, mas vai ser implantada. Entre a aprovação e a implantação, existe um período aqui, que é um período de normas complementares que vão definir alíquotas, vão definir controles, mas ela foi aprovada agora no final do ano. Agora começam os remendos. Agora começam os ajustes. Tá. Na realidade, o que a gente percebe e é a atenção das empresas, a gente procura muito, deixa isso bem claro para os nossos clientes, assim, existe um cronograma de implantação, que vai desde 2026 até 2032, porque 2033 vai estar tudo em funcionamento. E parece muito longe, mas já está aí também 2025. Mas para planejamento tributário de empresa não é longe, né? Exatamente esse é o ponto, exatamente esse é o ponto. Quando a gente vai falar de reforma tributária, que a gente aborda isso, os nossos clientes pegam exatamente isso que vocês dois falaram, e a gente explora o nosso conceito. Eu não vim só aqui falar de reforma tributária, eu vim falar de negócio, de controle, de planejamento estratégico. Não é só a reforma tributária vai chegar na sua operação, você paga ICMS, você não vai mais pagar ICMS, vai pagar IBS agora, tá? Não é só isso. Tá? O que a gente procura levar para as empresas é o seguinte, 2026 vai começar a implantação paulatina, em conta-gotas. Então, o que vai acontecer? A CBS e o IBS vão começar a ser cobrados, tá? A CBS com uma alíquota de 0,9%, o IBS com uma alíquota de 0,1%. Mas o que você apurar deles, você pode deduzir do PIS e COFINS que você vai recolher, e tem outras variáveis aí no meio, tá? Mas só para vocês terem ideia. Então, a pessoa fala, mas então em 2026 eu já vou pagar mais imposto? Não, você não vai pagar mais imposto, é um teste. É o que a gente chama de período de teste para saber se adaptação de o sistema está legal. Exatamente. O sistema de arrecadação está legal, você contribuinte entendeu como é que vai funcionar, basicamente o objetivo é esse. E um ponto importante, você falou do sistema assim, se vai começar, já está implantado em 2026, olha isso, 2025 todo mundo tem que estar sabendo o que é o troço. Para colocar e implantar nos sistemas que rodam. Então, se você tem... Vou falar algumas marcas aqui. Se você tem um SAP, se você tem uma Oracle, se você tem... Tudo isso vai ter que estar parametrizado para em 2026 todo mundo tá rodando suas notas bonitinhas. É isso que a gente procura apresentar para as empresas clientes nos nossos treinamentos a respeito disso. Primeira coisa, deixa um pouquinho a reforma tributária de lado, o foco é ela, mas deixa ela um pouquinho de lado, tá? Porque ela ainda nem começou, ela foi regulamentada agora. Vamos focar a sua operação. Quanto que você tem de crédito de impostos, em média, com relação ao que você compra? Quanto que você tem de imposto, em média, nas notas de venda que você emite? Quanto você tem, tá, de arrecadação, que é o imposto que você vai pagar, em média, considerando esses créditos e esses débitos? Quanto, mais ou menos. Vamos estimar aí, um trimestre, um semestre, um ano. Tem empresas que a gente já fez essa simulação, falou, olha, dá em média aí uns 32% lá na linha final de imposto a recolher. Legal. A reforma tributária ainda não está definido, mas o IVA, que é o IVA dual que eles falam, ou seja, o que foi definido eu vou ter um CBS e vou ter um IBS, mas qual é a alíquota ainda não foi definido. Por isso quem vai definir é o Senado, por isso desse tempo de maturação ainda. Estima-se que vai ser 28%. É interessante isso porque
para o pessoal da Receita, para o pessoal do governo, falou, olha, poxa, nós já vamos ter um ganho razoável. Por quê? Porque hoje a nossa carga tributária média é de 34%, 35%. Tem setores que chega a 40%. Então, estamos Pô, falando nós de estamos pelo falando menos de 28%. 6%. Nós estamos falando de 28%, poxa, é um ganho razoável. Sim. Tá? Legal. Só que quando a gente olha do lado e vê os outros países, por exemplo, da OCDE, que agora o Brasil é membro da OCDE, a carga tributária média deles é de 22%, 23%, Nossa, 24%. Nossa, então a arrebenta gente com o país, está né? muito O atrás. país que tem a maior carga tributária do IVA, se eu não me engano, é a Turquia, que é 27%. Quer dizer, nós vamos passar a Turquia. Uhum. Então nós vamos ter a Então a gente maior vai ser o carga tributária. campeão dos campeões. Nós vamos ter a maior carga tributária do mundo. Então o que a gente comenta com as empresas é, ó, vamos pegar 2025? O Tá. pior é que, seu Jorge, você fica muito escancarado para o investimento internacional. E o cara fala, porque como vai ser um imposto fácil de entender, ele Mas- fala, peraí, eu vou pagar 28% aqui, então vou abrir lá na Argentina, que é mais Então, barato. mas aí o que acontece, né, que é também o que a gente explora nos nossos treinamentos, é uma questão de mercado, né? O nosso aqui tem mercado mercado é aqui. muito, É, o isso é mercado verdade. Se verdade. a pessoa for olhar aqui para mercados nossos aí, vários, Sim. indústria, comércio, Sim. serviço, qualquer um, e for olhar, por exemplo, Aqui no Brasil tudo dá certo que você implanta. se for olhar para, por exemplo, na América do Sul, eu acho que sem dúvida nenhuma ele vai, É. por mais que a Argentina tenha lá... São 200 milhões de pessoas que comem, bebem, dormem, estudam. Mas aí né? Exatamente, Né? exatamente. Então, nessa nossa abordagem, a gente procura também pegar essa questão. Falar, olha, reforma tributária é legal, vamos se preocupar com ela. Mas antes, para entendê-la, o impacto que ela vai trazer para nós, vamos entender o impacto que a gente tem hoje de impostos. Tá? Quanto que você tem de crédito para tudo que você compra? Quanto que você tem de imposto na nota que você vende? Se você pegar um menos o outro, quanto que dá de imposto a recolher ou de crédito? Mas essa negada toda tem que estar pronta, né? Quem está no dia a dia tem que estar esperto com o treinamento. Mas né? aí, de fato, assim, por que a gente traz os especialistas aqui? Porque você que está na faculdade aí, você já vai tendo insights preciosos aqui de como você tem que interpretar a área que você está estudando. Então, não é só a questão matemática do negócio. Segundo o que o seu Jorge vai estar dizendo, é uma questão muito estratégica. Sim. Então, Sim. para você que está dentro da área de contábeis, da área tributária, da área fiscal, Isso é uma obrigação dá saber. um voo de helicóptero, sai do micro da operação, dá um voo de helicóptero, olha por cima quantas correlações existem antes de você focar no detalhe do imposto. Exatamente isso. Então tem um direcionamento para você muito importante, que é entender a fundo o negócio, não a tua área, o Exatamente. negócio como um todo. E eu tenho, me corrija se eu estiver errado, seu Jorge Bahia, o Bahia Academy vai tratar de todos esses temas, mas levando essa visão estratégica para as pessoas. Né? Esse, quando a gente pensou no Bahia Academy, eu vou voltar um pouquinho no início da nossa conversa, a ideia foi pegar essa filosofia de uma multinacional que eu comecei a trabalhar e trazer para o Bahia Academy exatamente nesse sentido. Tá? Aham. Olha, eu trabalho na área de impostos, está aqui. Cara, mas eu conheço o mercado que eu atuo. Eu sei o mercado que eu atuo, eu tenho detalhes da operação, tá? Eu consigo entender por que daquele resultado de impostos. Não simplesmente falar débito e crédito. Eu lembro que tinha um diretor meu que dizia o seguinte, né? Essa área de impostos no Brasil é interessante, porque ela só serve, tá? Para no final do mês chegar e apresentar a guia para a tesouraria e falar, tem que pagar imposto. Ah, Quando eu entrei na empresa, que eu escutei ele falar isso, eu falei, desculpa, não é bem assim não. Uhum. Ele falou, não, mas todo mundo que passou aqui por essa área, assim, falou, não, mas desculpa. mas eu não sou vai ser todo diferente. mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós vamos mudar esse conceito aqui. E foi interessante que em 6 meses a gente realmente mudou alguns conceitos, mudou algumas coisas. E um dia, numa festa de confraternização, ele me chamou do lado, me deu uma falou, olha, eu queria te agradecer, porque eu imaginava que a área de impostos no Brasil fosse apurar e dar a guia para a tesouraria no final do mês. Mas eu entendia que ela é estratégica. Claro que é, gente. É estratégia. Num Claro país que é. onde a carga tributária é 34%, 35% do PIB, trazendo para dentro da empresa, é como se 34%, 35% da sua movimentação Às vezes- econômica financeira fosse imposto. Se você não tem um especialista, se você não trata isso de uma forma consistente, você está dando 34%, 35% do movimento econômico financeiro da sua empresa para... Porque às vezes você não tem margem para trabalhar num produto
que é muito de prateleira, uma commodity. Você não tem Você não 30%. consegue vender mais caro, mas você consegue organizar as suas finanças internas, porque aí Exatamente. é créditos e débitos ali, né? Então, Esse é o conceito do Bahia Academy. O legal. conceito do Bahia Academy é falar, olha, vamos falar de ICMS, vamos falar de IPI, vamos falar do ISS, não é esse? O conceito do Bahia Academy é falar, olha, vamos entender a tua operação. Sim. Tá? Sim. De onde você compra, para onde você vende, como é que você faz? Outro dia nós estávamos numa reunião, não era o foco, mas aí por acaso a pessoa da logística falou, e a reforma tributária? Eu acho que não vai afetar a área de logística, né? Nossa, vai afetar tudo, É menino. óbvio que vai afetar. Eu falei, olha, eu só vou te dar um exemplo afetar dentro disso tudo. que a gente acabou de falar aqui, que foi o foco do nosso treinamento. Eu falei, você trabalha na área há muito tempo, você vai lembrar. Eu só tenho 28 anos, eu escutei falar disso. Mas é assim, tinha muitas empresas que estrategicamente montavam filial no Espírito Santo para ter um benefício chamado Fundap. E esse benefício era relacionado basicamente ao ICMS. Tem empresas que foram montar filiais em Santa Catarina, porque lá tem um benefício chamado TTD, que é um benefício do ICMS. Quando você importa o produto e revende, você tem um benefício lá. Tem empresas que foram montar filiais ou centros de distribuição em Recife, porque lá tem um benefício do PRODEP. Tem empresas que foram para Goiás, tem empresas que foram... Santa Catarina é um monte. Por que elas foram para lá? Aí ele olhou, porque lá tem um benefício do ICMS e tal. Isso não é logística, né? Então, vamos lá. Com a reforma tributária, o ICMS acabou. As alíquotas vão ser únicas. Você não vai ter uma legislação por estado, você vai ter uma legislação só. Nossa, Você não vai mexer ter monte de centro de distribuição. variações interpretativas da legislação, não incidência, base reduzida, suspensão, diferimento, não isenção. Putz, você não vai ter nada disso. A proposta da reforma tributária é essa. O que sobra para você definir se você vai ter ou não Um galpão logístico lá. um galpão logístico no Espírito Santo, um galpão logístico em Santa Catarina, em Pernambuco? O que sobra? Sim. A estratégia logística, não a estratégia fiscal. Capilaridade, legal. gestão de frota. Exatamente, tá- exatamente. Até para quem está estudando hoje e fala assim, eu não preciso do Bahia Academy porque eu já faço faculdade disso. Eu não sou contador. Provavelmente na tua faculdade não vai Não te vai ter trazer essa isso. visão estratégica Não do vai negócio. ter, não vai. Então, mesmo que você esteja fazendo faculdade, você pode entrar no Bahia Academy e fazer cursos complementares, porque isso vai trazer um baita diferencial no teu currículo. Lógico, você pode estar numa excelente escola, eu sei e a gente divulga aqui várias delas. Porém, esta visão estratégica não é tema tão fácil de sala de aula. Curricular, né? Não é curricular. Não é curricular. Não, é o que a gente pede. Muitas vezes, no escritório, muitas vezes você faz admissão de profissionais ali, que você vê que aquela pessoa vem com aquela vontade, aquela coisa toda. E no primeiro contato que você vem, ele te descarrega assim um monte de teoria. Aí você fala, caramba, mas cara estudou mesmo. Só que não é bem assim. A teoria é legal, você entendeu bastante. É isso mesmo. Boa, deixa para lá agora. Agora, por exemplo, realidade. eu estou fazendo uma industrialização. Dentro disso tudo que você falou, eu estou fazendo uma industrialização, só que o meu encomendante é uma indústria. Tá? E eu estou fazendo uma industrialização que o meu encomendante é uma pessoa física. Que imposto eu pago numa e em outra? Não, é porque lá na faculdade eu aprendi que industrialização é quando você muda o objetivo, a aplicação, você beneficia o produto. Não, é isso, mas... E na prática você tem na prática, uma indústria e uma pessoa física. Qual que é a diferenciação disso? Tá? Então, o nosso conceito no Bahia Academy é exatamente esse. Tá? Dessa visão E ampla. aí, seu Jorge, então, pelo que eu estou entendendo, a reforma não vai bater só nesses 3 departamentos que todo mundo acha que vai bater. Não. Ela vai bater na estratégia da empresa como um todo. Definir, então assim, ela vai ser finalizada em 2033, pelo que o senhor falou, na realidade, o que acontece? Qual foi o cronograma? Né? Ela foi discutido, foi apresentado o projeto de lei, ele foi aprovado agora no final do ano, tá? Agora a gente tem um cronograma de implantação, 2025 é para a gente assimilar tudo. Entender tudo. 2026 começa a implantação, 2027 acaba PIS e COFINS, tá? 2028, 2029, 2030, 2032, o ICMS e o ISS vão sumindo aos poucos, aos contas-gotas eles vão sumindo, e 2033 a gente tem efetivamente toda a estrutura da atual reforma tributária implantada. Tá. Aí as pessoas muitas vezes nos perguntam, bom, então, em tudo isso que você falou, mas o imposto de renda
E como é que fica o lucro? Eu escutei falar que vai ter tributação sobre distribuição de lucro. É o que a gente fala. É que a reforma tributária ela foi feita em 2 fases. Isso tudo que se comenta hoje de reforma tributária, tudo é a primeira fase. É a fase que trouxe a reforma tributária sobre os tributos que incidem sobre consumo. O que é um imposto que incide sobre consumo? É um imposto que está no preço. Tá. Então hoje, por exemplo, eu vou no mercado, o produto que eu estou pegando ali, eu sei, tem o ICMS, tem o IPI, tem o PIS, tem o COFINS. É isso. A reforma tributária, então, o que ela fez? Ela pegou essa gama de tributos sobre o consumo e falou, ó, pessoal, mudou e o cronograma é esse aqui. Está para ser apresentado ainda no primeiro semestre desse ano um projeto de lei para estudar a reforma tributária sobre a renda, sobre os rendimentos, sobre o lucro das empresas, que isso é outra coisa. História. É outra história. Tá? Essa é outra reforma. Ah, entendi. Tá? Então, essa primeira reforma, que é o que impacta, que é o que as empresas hoje estão trabalhando, é isso, tá? Sobre consumo. Vai mudar? Vai mudar a estratégia de todas as empresas. É, porque aí eu vou precisar saber, não vou precisar mais ficar preocupado na logística, não mais preocupado. Eu preciso reavaliar a logística dos meus produtos. Porque às vezes tem oportunidade de ganhos aí nessa mexida. Porque muitas vezes o que acontece nessa questão logística, a gente acompanha isso no escritório não só uma vez, várias vezes. A estratégia para você montar uma filial em outro estado, por exemplo, foi o ICMS. Sim. A gente tinha situações no escritório que era até interessante. O fabricante do produto estava no Rio Grande do Sul. Tá? E o nosso cliente estava aqui em São Paulo, era um grande atacadista. O fabricante no Rio Grande do Sul. E a gente estudou, e a conclusão para reduzir a carga tributária foi a seguinte, olha, se o Rio Grande do Sul, hoje, vende para o Espírito Santo, o ICMS é 7%. Okay. Se o Rio Grande do Sul vende para São Paulo, o ICMS é 12%. Então vamos andar um pouquinho mais, vamos contratar uma transportadora, onde a gente alugue o armazém, onde a gente tem ali um galpãozinho, mas a gente tem um fluxo comercial com ela legal, uma transportadora parceira. Vamos contratá-la e vamos fazer que ela pegue o produto do Rio Grande do Sul e leve até Espírito Santo. Tá? 7%. Aí vamos pegar essa estrutura do Espírito Santo e vamos fazer com que ela faça a distribuição. Porque se eu distribuir por São Paulo, vai sair mais caro. Sim. Tá? Então, quer dizer, essa estratégia que muitas empresas usam, tá? Isso vai mudar. Nossa. Outro exemplo vai morrer, né? Outro exemplo que a gente tem recente, é o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais também tem uns benefícios lá que chamam TTD, Tratamento Tributário Diferenciado, essa coisa toda. Mas essas são as brechas da lei que são natural, estão ali na lei, vamos usufruir, está na lei. Sim. O que aconteceu? Várias empresas logísticas, empresas de nome, o que elas fizeram? Foram lá, montaram um estabelecimento em Minas Gerais, se candidataram ao benefício, tiveram benefício, mas elas foram se instalar onde? Foram se instalar em Extrema, no sul de Minas Gerais. Que é do lado a 200 metros da divisa com São Paulo. É verdade. Eu conheço esse pedaço. Então, o que acontece? Vários clientes nossos da região têm armazém de distribuição lá, porque tem um benefício lá, tem um benefício, ganham um benefício enorme. Quer dizer, essa estratégia logística, base no imposto, vai acabar. Sim. Tá? A estratégia vai ser a estratégia do negócio. Vai ser a estratégia da operação. E aí vai ter que ter time treinado para organizar os sistemas. Os softwares agora vão ter que passar por uma transformação de regras e normas. E o que é pior, eles vão ter que operar em 2 momentos, né? Porque tem a vida real e a vida que vai acontecer. Né? Então, vai ter que ir parametrizando, mas o negócio tem que estar rodando no que está acontecendo hoje. Esse é um ponto que é legal, que a gente também aborda muito nos treinamentos, é o seguinte, né? E esses ERPs e esses sistemas de gestão, como é que eles estão? Eles estão preparados para isso? Não estão, não. Eles estão preparados para isso? Como é que eles vão fazer? E a parametrização disso? Isso como é que vai ser a parametrização disso? A galera deve estar arrancando os cabelos. A gente já teve aí contatos com multinacionais que são clientes nossos falando sobre isso, e a nossa recomendação foi a seguinte, até por experiência nossa em casos passados. Nós, Grupo Bahia Associados, imaginamos que toda essa atualização da legislação por conta da reforma tributária, contratualmente falando, é a responsabilidade da empresa que tem o ERP. Sim. Nós imaginamos, porque a lei está mudando, não sou eu que pedi para mudar, a lei está mudando. Tá?
Só que, assim, o nosso sentimento é que às vezes parece que isso não está muito claro. Nem para o lado do usuário, nem para o lado do fornecedor, que é a empresa do Ninguém quer ERP. pegar o BO, seu Então, Jorge. e é o que você Ninguém. falou, e a parametrização? Como é que vai ser essa parametrização? Por exemplo, hoje eu compro uma mercadoria, né, que vem lá, ela é 100 sem impostos, por exemplo, com todos os impostos ela é 120, Uhum. um exemplo. Só que de 120 que eu pago, tá, 20 são créditos de impostos. Então tem uma parametrização que diz o seguinte, ó, 100 é custo, né, 120 fornecedor, 100 é custo, 20 é crédito de impostos. Tá. Isso é padrão, tá lá. E agora com a reforma tributária? Quer dizer, eu Vai mudar. vendo a mercadoria por 100, só que quem vai pagar os 20 não sou mais eu, é o destinatário, que é uma das mudanças da reforma, é que o imposto é pago lá no consumo. Né? Inclusive, também esse é um ponto interessante da reforma tributária, porque se você pega a reforma tributária, não que a implantação dela vai demorar mais, mas, por exemplo, diz que o impacto financeiro da reforma tributária vai ser amenizado pelos estados em 2050. Porque Nossa. um estado como São Paulo, que é um estado arrecadador, porque, vamos dizer assim, a grande parte A da economia locomotiva é aqui. aqui, então, por exemplo, as empresas que estão aqui não vão mais recolher ICMS aqui das suas vendas. Uhum. Elas vão recolher das suas compras. Então, a base, o local da tributação mudou. Agora eu tributo o consumo, não mais a produção, Sim. não mais a origem. É como é nos Estados Unidos, né? Você vai lá no caixa e Isso. paga o imposto lá É na isso aí. boca do caixa, É né? isso aí, é isso aí. Então, tudo isso é o que a gente recomenda e o que a gente alerta as empresas para elas estarem focadas. Quer dizer, 2025 é o ano para que você, Pra sem treinar alteração isso. nenhuma, você tenha essa Nossa, avaliação. vai dar A partir de sururu. 2026 já vai começar a ter a tributação, como a gente falou, a conta-gotas da CBS, do IBS, tal, mas já vai estar ali uma tributação pequena. Então, o tempo para se analisar o impacto é agora, é 2025, que é o que a gente comentou. Quanto que eu pago de imposto na compra? Quanto que eu tenho de imposto destacado na nota de venda? Um menos o outro. Qual que é a minha média de recolhimento? Em média, a minha média de recolhimento é 38%. Bom, se o IVA definido for de 28%, então significa que eu vou pagar menos imposto. Opa, então significa que eu posso ganhar mercado. Uhum. Significa que o meu preço pode diminuir. Então significa que mercados que eu não explorava ontem, antes eu posso passar a explorar. Ah, mas olha, eu montei um centro de distribuição no Espírito Santo ou em Santa Catarina para questões do benefício do ICMS. Não precisa Será mais, que vai é economizar com vantagem isso. manter? Será que é vantagem Sim. manter? Então, essa estrutura, essa análise estratégica é que a gente propõe que as empresas tenham agora, em 2025, Entendi. E que é o como, conceito do Bahia Academy. e como que o senhor vê essa questão do treinamento, né? São dois momentos que eu vejo. Eu sou uma pessoa física que estou vendo esse podcast. E falando, gente, eu preciso disso para ontem. Então, você vai lá na descrição do vídeo, clica no Bahia Academy e compra o curso de reforma tributária que vai sair já já. E se eu sou uma empresa? Que a empresa vai ser impactada em tudo, né? Como que o senhor está vendo essa questão dos treinamentos? A gente tem que treinar a equipe por equipe, a gente tem que fazer uma junção das equipes para cada um entender onde passa o bastão para o outro, mas que esse assunto precisa ser tratado como um assunto urgente, não é Estratégico, nem emergente, é urgente. Como que o senhor está vendo essa estrutura dos treinamentos hoje? Então, experiência nossa durante os treinamentos que a gente tem feito sobre esse tema no último ano. Tá. Tá? Eu vou falar bem objetivamente para você entender. Tá. Então, tem empresas que você chega, auditório com 30 pessoas, você começa a falar, os caras começam a olhar para a cara do outro, você fala, estou falando com pessoas que não têm a mínima noção do que é isso aqui. Ah, tá. Aí eu mudo um pouquinho e falo, pessoal, vamos falar de nota fiscal. Quem aqui já emitiu nota fiscal? Aí todo mundo levanta a mão. Que imposto tem na nota fiscal que vocês emitem? Ah, tem ICMS. Por que tem ICMS? Ah, porque eu revendo. Por que tem IPI? Porque eu fabrico. Então, essa é a deixa para você trazer esse pessoal e falar, então, pessoal, vamos lá, olha, vai deixar de existir ICMS e IPI. Nossa, vai deixar de existir. Então, esse é um direcionamento que você dá.
Tem empresas que você chega e a própria empresa já seleciona o grupo. A hora que você começa a falar, a pessoa já... Olha, mas eu escutei falar que vão ter operações que vão ter redução de 60% do IVA. O outro chega e falou, olha, o IVA dual, quanto vai ser? Você fala, opa, peraí, esse time Então, aí já você já conhece um sabe o que pouquinho. tá falando. Já conhece um pouquinho. Tem empresas que você chega, como uma que nós somos outro dia, e fala, olha, você vai dar um treinamento para o nosso Pro staff, C-Levels lá. C-Level. Tá bom. Chegam lá, pessoal, vamos falar de reforma tributária. Reforma tributária? Reforma tributária, pessoal. Reforma tributária. Vocês sabem que vai acabar o ICMS, vai acabar o IPI, vai acabar o ISS. Nossa, vai acabar tudo isso. Vai acabar tudo isso aí. Isso mexe na estratégia do seu negócio. Você pode vender mais ou vender menos, depende da visão que você tem. Nossa, pode mesmo? Mas o que vai acontecer? Fala para mim o que vai acontecer. Então, é a forma de você chamar a pessoa. Capturar. Então, respondendo diretamente, eu acho que assim, nós temos treinamentos, tá? Onde você pega desde a pessoa, desde o profissional que está começando na área agora, ou que quer começar na área agora, tá? Você tem treinamentos para as pessoas que já operam na área e já têm uma noção do que é. E você tem treinamentos onde você chega para as pessoas e fala, não vamos falar de reforma tributária não, vamos falar da estratégia do seu negócio. Só que em um país que a carga tributária é 35% e pode passar a ser 28%, pô, a estratégia do seu negócio está impactada por esse percentual. Então vamos falar da estratégia do seu negócio e a forma que você trata impostos nessa estratégia. Entendi. Então, para eu só repetir aquilo que eu entendi. Então, se eu sou uma pessoa física, eu vou na descrição do vídeo e compro os cursos do Bahia Academy, que não tem só curso de reforma tributária. Mas pode ser assinante da plataforma também para conhecer tudo, né? Porque, pelo que eu entendi também, você pode comprar um curso avulso e também pode fazer parte da plataforma e acessar como se fosse Vários um cursos. Netflix que você acessa lá Nós e vê. temos só assim complementando isso que você falou que eu acho legal. A gente tem uns cursos assim que eu acho muito interessante. Curso de classificação fiscal, por exemplo. Classificação fiscal é um negócio no nosso país que é fundamental, que é o exemplo do bombom lá, do wafer, aquela coisa toda. Isso mesmo. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, só dando um exemplo rapidão, tá? Que essa empresa fazia equipamentos de telecomunicações, tá? Então, equipamento de telecomunicação, legal. Aí nós fomos uma vez cotados, chamados por uma das operadoras e falou o seguinte, olha, eu queria uma estação rádio base para móvel, para deslocar para vários locais onde tem evento. Por exemplo, Carnaval, eu vou para o Rio de Janeiro, Festa do Peão, eu vou para Barreto, Litoral, eu vou para Santos, tal, tá bom, tá bom. Nós fomos lá e fizemos a estação rádio base e colocamos em cima de uma carreta e em cima de um caminhão. Você estava na época da Lucent? Isso. Trabalhei com esse tipo que a gente chamava de Herb. Opa. Trabalhei numa operadora de telefonia Vocês são tudo velho. que usava isso. Não. Eu gerenciava o tráfego que tinha nessas antenas. Eu li sobre isso. Eu li sobre É, eu tenho 28 você anos, leu, eu li sobre né? isso. Começo de Bom, carreira, Ele cara. disse que trabalhou. Trabalhei Eu operando também. na parte do código dessas antenas aí, Bom, o que para que não cair o acontece? sinal. Nosso pessoal de vendas, na época, fez lá o preço, fez tudo direitinho e trouxe para que a minha área, que era a área fiscal tributária do CALA, né, que ele chamava Caribe, América Latina, era toda a área fiscal que eu acompanhava. Trouxe para a Valida. Falei, cara, acho que vai ter um problema aqui de classificação fiscal. Aí o diretor da área, que acho que foi influência sua, então, falou, não, mas tá aqui, ó, estação rádio base. Falei, não é isso. É que existe um conceito de classificação fiscal da finalidade específica. Tá? Qual que é a finalidade específica? Não, estação rádio base. Então, em resumo, vendeu como estação rádio base. Tá? Passado algum tempo lá, fiscalização do federal, tá? Fiscalização do IPI, e por acaso selecionaram as notas e pegaram essas notas e a empresa foi autuada. Por quê? Conceito fiscal simples, quer dizer, a classificação fiscal, eu classifico a mercadoria de acordo, entre outros itens, da finalidade que ela tem, qual é o uso dela, qual é o uso principal dela. Sem dúvida nenhuma, a estação rádio base é fazer telecomunicação, que é o que você falou. Legal. Mas uma estação rádio base móvel em cima de uma carreta, ela continua sendo uma estação rádio base móvel, porque a função dela ali é telecomunicação. A estação rádio base em cima de um caminhão não é uma estação rádio base, é um caminhão composto de uma estação rádio base. Porque Nossa, o sim. conceito daquele produto caminhão é a mobilidade. Tá? Entendi. Então, a gente tem um treinamento sobre isso, que muitas vezes quando a gente fala sobre isso, tá, nesse treinamento, o pessoal fala, nossa, poxa, mas não é possível. Aí a gente dá o exemplo atual que você comentou. Do bombom e do EIFO. Planejamento tributário.
Isso é planejamento tributário Sim, na tá? veia, Na na veia. veia. Então, assim, Você os não viu o nossos negócio cursos... de bombom? Vai lá, dá um Google e vai ver o que eu tô falando. Os nossos cursos visam exatamente isso, quer dizer, Legal. esse conceito, vamos dizer assim, macro da operação, esses conceitos que são específicos da operação, a estratégia da operação. Muito legal. E como é que o senhor está vendo hoje, já que esse episódio é de quem está querendo entrar na faculdade, ou está na faculdade, ou está na pós, enfim, a formação? O que esse menino hoje, o que essa menina, o que essa pessoa tem que ficar ligado para ser um excelente profissional? É legal você falar disso aí, porque assim... Porque o senhor falou, eu quando não estou no Bahia, estou estudando. E aí? Mas por quê? No nosso site, a gente tem um link lá onde a gente coloca informativos diários, né? Legal. No nosso blog. E um dos assuntos que hoje está assim no auge e que você percebe, não que passa desapercebido, mas que não tem a atenção que merece, é o seguinte: o Brasil, então, ele passou a fazer parte da OCDE. Uhum, Quando o Brasil passou a fazer parte da OCDE, que é um grupo de países, né, uhum. tem 138 membros, mais os países do G20, significa o seguinte: eu, Brasil, vou ter que me amoldar Sim, para ter relações comerciais com esse exatamente. time, tá? Relações fiscais, relações tributárias, essa coisa, ter fluxo de informações que Sim. muitas vezes acontece aí, né? A gente já teve recente na nossa vida política isso. Bom, o que que acontece então? A OCDE, ela tem práticas, tá? Que a legislação do Brasil não se amolda. Então, por exemplo, dois exemplos simples. Nós tínhamos uma legislação chamada de Transfer Price. Tá? O que que era a legislação Transfer Price? Ela começou em 1996 no Brasil e o objetivo dela é o seguinte: só acompanha operações entre empresas relacionadas. Então, eu tenho minha matriz na Espanha e eu estou aqui. Eu tenho minha matriz na Inglaterra e eu estou aqui. Tá? E essa legislação basicamente dizia o seguinte: ó, para não permitir, ou para vedar, ou para acompanhar que você venda para sua subsidiária no Brasil um produto com preço bem acima do que você vende lá fora, tá? Porque se você vende bem acima do que vende lá fora, o que que você faz? Você transfere custo para o cara aqui, Uhum. o cara que não paga imposto de renda, contribuição social, ou seja, ele tem prejuízo, mas ele te pagou, Entendi. tá? Então essa legislação de transfer price, basicamente, ela dizia isso: se eu for fazer essa operação com você ou com você, tá? Então eu defino uma margem. Tá? Que era o parâmetro mais simples para cálculo. Tem outros, mas o parâmetro mais simples para cálculo é o seguinte: você vai vender isso, eu vou vender isso que eu compro de você aqui, no mínimo com 20% de margem. Tá bom? Sim. Se eu vendesse com 50% de margem, tudo bem. Se eu vendesse com 30%, tudo bem. Se eu vendesse com 10%, comercialmente Tá. falando, a legislação chegava para mim e falava: problema seu, você vai pagar imposto como se 20% você tivesse alcançado. Sim. Entendi. Então, resumidamente, era um cálculo matemático. Tá? O Brasil entrou na OCDE. E uma das grandes críticas da OCDE para esse assunto foi: como é que pode um órgão arrecadador, que é a Receita Federal, Definiu o definir mínimo. margem de lucro sobre o imposto que ela vai cobrar? Não tem. Exatamente. Tá? O que o Brasil fez? Uma das condicionais para o Brasil ser aceito na OCDE é o seguinte: cara, aqui na OCDE, 138 países mundo afora, a regra é essa. Princípio arm's length. Qual que é o princípio arm's length? É preço de mercado. Então, se na Espanha você vende por 100, se na Inglaterra você vende por 100, Aqui você vai vender verdade. para o Brasil por 100. Você não vai vender nem por 80, nem por 90. Uhum. E aí, simples e maravilhoso. Só que essa mesma legislação chegou e falou: olha, como que eu, Receita Federal, vou saber se o arm's length seu é 100 e se o arm's length é 100? Não sei. Então, meu amigo, você vai me apresentar uma série de relatórios, que não são poucos, uma série de informações negociais, que eu, Receita, vou manter na minha base de dados para comprovar que o 100 que você aplicou Nossa. é justo e que o 100 que você aplicou é justo. Então, para isso, a instituição normativa da Receita pede estrutura, organograma, pede uma série de coisas da empresa lá fora Aham. e da empresa aqui de dentro. Transfer price. Paralelamente a isso, a OCDE ela implantou uma legislação desde o final de 2020, e foi discutido em 2022, mas foi implantado agora em 2024, que é o que eles chamam de não erosão da base tributária, que seria o seguinte: eu monto uma empresa num paraíso fiscal, Ilhas Caimã, em algum lugar, tá? Principalmente tecnologia.
Aí eu vendo para você um software para você fazer um download no Brasil. Uhum. Tá? O software vai ser usado no Brasil e eu vendo para você. Só que você vai pagar para as Ilhas Caimã. Beleza. Que pressupõe que não tem imposto nenhum lá. Pressupõe que não tem imposto nenhum. Então, esses 100 e poucos membros da OCDE falaram, cara, isso não está legal. Por quê? Porque quem pagou foi o Brasil. Tá? Provavelmente quem fez essa intermediação foi uma subsidiária das empresas da Ilha Caimã que estão no Brasil. Então, não é assim. Então, o Brasil tem que ter alguma arrecadação em cima disso. Sim. Então, essa legislação, da qual o Brasil também passou a fazer parte agora, Nossa, isso mexe muito com offshore, com tudo isso aí, né? essa legislação que o Brasil passou a fazer parte agora é o seguinte, no mínimo, se a operação for essa, 15% do lucro dessa operação tem que ficar no Brasil. Porque senão todo mundo deixa em Senão paraíso vira- fiscal. O certo é que É, você o venda. objetivo- Se você vender pro paraíso fiscal, beleza, o imposto é problema deles lá. Mas o dessa objetivo forma. é esse, o objetivo é acabar com o paraíso fiscal. Esse é o objetivo. Então, o que acontece? Se você pegar a norma da Receita Federal, que adaptou essa legislação para a nossa realidade, Aham. e os ajustes que nós vamos ter que fazer para isso, não é brincadeira. E o que eu percebo é que muitas vezes o estudante, ou atuante na área, ou especialista na área, isso está passando aqui pelos dedos. Por quê? Porque essa legislação diz o seguinte, olha, eu vou ser obrigado a seguir essa norma se a minha receita global for de 780 milhões de euros, o grupo. Uhum. Isso, pela cotação do euro da semana passada, equivalia a 4 bilhões e 200 milhões. A princípio, a Receita achou que meia dúzia de empresas só no Brasil se enquadraria nisso, mas hoje está se vendo que não, que muitas empresas vão se enquadrar nisso. Então, quando você pergunta, olha, o que você percebe assim no profissional que está chegando na área? Assim, o que a gente percebe às vezes é essa falta de atualização, Tem que ter esse conhecimento todo, sabe? porque isso Por vai isso que a gente impactar no comenta, o dia a que você dia faz sábado e dele. domingo? Assim, não, obviamente, não, pelo amor de Deus, você não precisa ficar trabalhando sábado e domingo lendo isso aí. Sim. Mas você tem que ser... Não, sabe? eu sempre falo para todo mundo que assiste a gente. Cara, em vez de você ficar no TikTok, vai ver conteúdo de qualidade, né? Utilize esse teu tempo ocioso para que você tenha conteúdo que vai mudar o seu dia seguinte. Porque o cara tá lá no domingão vendo TikTok, não vai agregar para ele em nada. É. Mas se ele tá pronto pro dia da segunda-feira que vão fazer uma pergunta, você viu que o Brasil entrou na OCDE? Ah, eu vi. O que vai mudar? Ah, não sei. Mas Não sei. Você sabe, exatamente, né? Então, exato. seja o É o que a gente profissional sempre mais comenta, qualificado. né? É o que a gente sempre comenta. Assim, não que você tem que ser um especialista supra-sumo na área, mas você tem que ter o conceito. Onde que impacta isso na minha operação? Que é o conceito nosso do Bahia Academy. Sim. Eu não quero que você seja um especialista no transfer price. Se você for, melhor ainda. Até Mas para qual é o você se conceito disso? destacar no Sim, mercado. sim. Então, se você está conversando com o teu chefe sobre isso, e você dá uma ideia para ele, ele vai falar, poxa, rapaz, isso aí é uma ideia genial. Porque você estudou, porque você conheceu. Você vê, a gente fez um treinamento outro dia no História sobre inovação tecnológica. Só que a gente fez o treinamento para inovação tecnológica voltado ao agronegócio. Né? Sim, tá mudando Para minha bastante. surpresa, passado uns meses aí, a gente recebeu um e-mail de um participante e falou, cara, olha, o treinamento foi sensacional e eu consegui desenvolver um projeto aqui na empresa para implantar tudo aquilo que a gente falou de inovação tecnológica na utilização de drones. Exatamente. Tá? Aqui para as fazendas da empresa. Tá? Então, para fazer pesquisa meteorológica, para fazer pesquisa com relação ao aumento do plantio, para uma série de coisas, e Sim. tudo isso foi aprovado pela diretoria. Nossa, Sabe, é um que negócio legal. que você se sente Bacana. legal, porque fala, poxa vida, Onde vai inovação impactar, né? tecnológica na agricultura, onde vai ter? Um drone. por Pois exemplo. pois Isso. é. Show de bola, bom. gente. Então, ó, chegamos no final. Seu Jorge, eu ficaria aqui com o senhor umas 10 horas, porque é muita coisa que a gente não sabe desse assunto. E acho que uma dica final, olha lá para a câmera da verdade que a gente fala aqui. Fala para esse aluno, para esse empresário, para quem está assistindo a gente, se o senhor tivesse que dar uma recomendação assim, ó, uma bala de prata para quem está ouvindo a gente agora com relação a esse tema de reforma tributária, qual seria? Olha, eu acho que a dica legal é a seguinte, né? Se fala da reforma tributária como se fosse um monstro. Né? Na realidade, não é. O que eu acho que nós,
e agora eu vou falar como consumidor, deveria estar atento, quando quando se começou a discutir a reforma tributária, foi nos passado uma proposta de simplificação, de redução de custos, uma proposta de redução de discussões jurídicas sobre tributação ou não tributação de determinada operação. Eu acho que a gente tem que estar muito focado nisso e cobrar dos nossos políticos que estão discutindo e aprovando a reforma tributária se realmente vai acontecer isso. Por exemplo, dos nossos informativos, principalmente a partir de quinta-feira, a gente criou lá um programa de divulgar análises pontuais da reforma tributária. Então, por exemplo, existe uma lista de atividades, uma lista de produtos que vão ter redução de 60% do IVA. A gente nem sabe quanto vai ser o IVA ainda, mas estima-se que seja 28%. Mas ali você tem uma relação enorme de produtos e serviços, educação, saúde, uma série de serviços. Vamos dar uma lida rápida naquilo ali, vamos ver se realmente foi aquilo que prometeram para a gente. Vamos ver se foi aquilo que no começo prometeram para a gente como o ovo de Colombo para reduzir os nossos preços aqui locais. Então a reforma tributária, eu entendo, ela vai demorar um tempo para ser efetivamente implantada. Como a gente falou, 2033, a reforma tributária sobre o consumo. Então até lá, eu acho que a gente tem que analisar as empresas, principalmente as empresas. Tá? Por exemplo, a carga tributária média, que foi a grande discussão do começo da reforma tributária, a carga tributária média de uma empresa de prestação de serviço no lucro presumido, por exemplo, era de cerca de 14%, 15%. Quando se falou em 28%, nossa, provavelmente vocês acompanharam. Toda a representação de classe dessas empresas no mercado falou, cara, vamos quebrar as empresas. Como é que o cara sai de 14 para 28 e o preço do serviço, quem é que vai ter dinheiro para comprar isso? Tá? Aí a solução foi o quê? Olha, mas tem várias atividades aqui que vão ter uma redução de 60%. Vamos analisar para ver que relação é essa. Dá uma olhada no nosso site, no nosso blog, pega o informativo. Veja lá, que atividades são essas? Foi isso que prometeram para a gente? Foi isso que nos falaram? Tá? Com relação aos ERPs, aos sistemas de gestão das empresas. E aí? Empresas que estão trabalhando fortemente para parametrizar seu sistema de gestão hoje, com relação a ICMS, IPI, PIS, COFINS e uma série de impostos, ISS. Daqui um ano e meio, começa a mudar tudo. Vou reparametrizar tudo de novo e o custo para reparametrizar isso. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve, como consumidor, como empresário e como conselheiro de empresas, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve atacar. Foi nos vendido algo dizendo o seguinte, vai reduzir a burocracia, vai reduzir custo, vai aumentar a competitividade, nós vamos nadar de braçada com um sistema tributário novo. Vamos validar para ver se é isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Você curtiu? Eu tenho certeza que você curtiu, porque eu curti pra caramba, aprendi muito com o seu Jorge. Você quer ter aula com ele? Vai lá no Bahia Academy, ó. Olha aqui na descrição do vídeo. E aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Eric, vamos falar do nosso parceiraço da Factorial para a gente dar o tchau? Muito bom. Vamos sim, vamos falar. Factorial, parceiro nosso aqui de caminhada, de jornada. Para você que trabalha numa empresa, ou você que é de RH, ou você que nos assiste aqui, entre no site da Factorial ou indique para o teu time de RH, porque geralmente as empresas estão usando um sistema de recursos humanos horrível, antiquado. Factorial é tecnologia pura, tudo no aplicativo, tudo fácil. Procura o pessoal da Factorial, que tem muita coisa legal. Você pode acessar aqui na descrição desse vídeo, vai ter informação sobre a Factorial e também vai ter informação aqui, quentinha, saindo para vocês do Bahia Academy. Eu quero fazer um resumo aqui, Rê, sobre o que o Bahia Academy vai trazer. Estou aqui incumbido com a missão de passar para você, fazendo o jabá aqui do Bahia Academy, mas passar para você detalhes do que você pode ter lá. Então, para você que é estudante ou uma pessoa que quer fazer curso, você pode entrar no Bahia Academy e fazer curso avulso ou ser assinante da plataforma. O que você vai ter lá? Soft skills, um monte. É um tema mega falado hoje. Você vai ter um monte de tema de soft skills lá. Um acervo com mais de 200 conteúdos falando disso. Você vai ter temas específicos da área tributária, fiscal, contábil. Um monte de conteúdo sobre isso. Seja conteúdo ao vivo,
com o seu Jorge, você vai ter conteúdo gravado, você vai ter espaço de fóruns, que você pode aproveitar tudo isso. E você vai ter conteúdos complementares lá, que serve para todo mundo, seja para você ou para quem é de uma empresa, até a empresa pode comprar acessos para os funcionários acessarem a plataforma. Por quê? É muito difícil você... Olha, a gente tem plataforma de treinamento, a gente tem o prazer de ser parceiro nessa jornada aqui, mas, de fato, eu quero que você veja se na plataforma que você usa na sua empresa, se tem inglês que você pode fazer, se tem Excel básico, intermediário e avançado que você pode fazer. É Power BI. E até Power BI e temas de investimento. Não tem. Pode ter certeza que não tem. Então, analisa o que a gente está falando aqui como uma oportunidade para você se desenvolver. Tanto se mesmo você for pagar esse custo para você aumentar o seu número de certificados e tal, mas também se você trabalha numa empresa, indica para sua empresa, porque o que o Grupo Bahia está fazendo vai mudar o mercado e a forma que as pessoas têm de aprender. Muito bem. Então, muito obrigada por você ter ficado com a gente até aqui. Não esquece seu like. Quer falar com o seu Jorge? Coloca nos comentários aqui, a gente manda sua pergunta para ele. Ele responde aqui para você, porque ele é o guru de tudo isso. E se inscreve no canal, ó. Vai lá, dá o seu inscrever, porque toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo fresquinho para você aqui no Na Facul, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Beijo. Até mais.